Gutinho, rei do acesso, subiu o Remo. Na última rodada, tá sofrido, mas tá gostoso, mas o Remo acabou subindo pra Série A. Parabenizar o Remo, a Série A ganha demais, torcida gigantesca, foi com muito sacrifício, depois de 31 anos o Remo sobe, e como a gente já trouxe aqui no canal algumas vezes, em vários momentos nessa reta final de Série B, você olhava pra arquibancada do Mangueirão, do Baenão, o Remo comando de campo, quando o Remo fazia um gol e tal, vários torcedores ficavam chorando, desde criancinhas ali com 10, 12, 15 anos, até a galera mais da jovem guarda, 50, 60 anos, a galera muitos chorando durante os jogos e os gols do Remo nessa reta final de Série B. Que ontem não tinha uma missão fácil. Primeiro, que era ganhar do Goiás no confronto direto. Tinha dois jogadores ali suspensos porque foram expulsos contra o Avaí. Vinham de uma derrota contra o Avaí, um empate contra a Chapecoense que tomou no último lance da partida, então vinha desconfiado para essa última partida. Mas a torcida do Remo lotou o Mangueirão, criou aquela atmosfera de caldeirão e o Remo conseguiu virar um jogo, né? O Remo começa a perder no jogo contra o Goiás, se afunda ainda mais na sexta colocação e naquele momento estava subindo Goiás, Criciúma, Atlético Paranaense e Coritiba. Só que aí tem algumas nuances do futebol que trouxeram ali um roteiro diferente na reta final do segundo tempo do jogo do Criciúma e na reta final do segundo tempo do jogo do Remo também. Primeiro eu queria trazer aqui para vocês Filipinho. Pois bem, informação. Filipinho foi expulso pelo Criciúma e a vida do Tigre ficou complicada na Série B. Essa publicação foi feita logo após a expulsão de Filipinho, com 24 minutos do primeiro tempo. Filipinho foi expulso depois de tomar o segundo cartão amarelo, porque ele entrou forte ali no Paraíba, colocou ele basicamente pro banco de reservas, né, velho? Ele atropelou o Nino Paraíba. Não foi uma entrada super violenta, a arbitragem deu o segundo cartão amarelo e ele acabou sendo expulso. Lance de jogo, ele foi com muito mais sede ao pote, talvez deveria controlar um pouco a força, talvez a arbitragem pesou muito a mão nele aqui, nesse tipo de lance, mas enfim, no final das contas, ele acabou tomando o segundo cartão amarelo e foi expulso aos 24 minutos do primeiro tempo. O detalhe é o seguinte, o detalhe triste para essa situação de Filipinho é que ele foi expulso no jogo decisivo e nessa semana ele perdeu seu irmão. E ele jogava com a camisa, com o nome aqui atrás da camisa, né? Com o nome do irmão dele. Então assim, veja que combo da desgraça para Filipinho nessa semana. Porque ele sabe, pô, perdi meu irmão, tô jogando aqui a vida no jogo do acesso pelo Criciúma. O Criciúma só precisava empatar para subir. O Criciúma chegaria a 62. E ele sabe que quando ele foi expulso, ele pensou, velho, essa expulsão pode ser fundamental para o Criciúma não subir para a Série A. Para o Criciúma perder posição e sair do G4 ao longo aqui dos minutos e da reta final do segundo tempo. E foi o que acontece. O Criciúma toma o gol no início do segundo tempo, perde o jogo por 1-0 e acaba ficando na Série B. E aí eu vou linkar rapidamente aqui a Eduardo Batista, outro personagem que já passou aqui pelo esporte recentemente, não tão recentemente assim, né? Mas que já fez história aqui no esporte, lá em 2014, lá em 2015, fez uma ótima Série A, já ganhou a Copa do Nordeste, já ganhou a Copa do Brasil. Filho de Nelson Batista, vem para o seu terceiro ano seguido sendo o quinto colocado. No Novo Horizonte em 2023 foi quinto colocado, no Novo Horizonte em 2024 foi também quinto colocado e agora pelo Criciúma foi quinto colocado também. Se tu pegar o pacote geral de onde o Criciúma estava para onde o Criciúma ficou, o saldo, entre aspas, é positivo, né? Lógico, o Criciúma tava brigando para não cair. Se eu não me engano, o Criciúma chegou a ser lanterna da Série B com a chegada de Eduardo Batista. Aí depois ele começa a fazer um ótimo trabalho de recuperação. O Criciúma, se eu não me engano, chegou a bater liderança da Série B. Chegou a bater a segunda posição. E nas últimas rodadas, acabou pipocando, perdeu para o Cuiabá no último jogo e acabou ficando na quinta colocação. Por que eu tive que linkar o Criciúma? Porque automaticamente o Criciúma está linkado ao Remo. O Remo começa o jogo contra o Goiás perdendo a partida, tomando um gol de William Lepo, logo no início do primeiro tempo. E eu falei aqui pra vocês, velho, o Goiás não tá jogando rigorosamente nada com Carille. Achou um gol no jogo contra o Cuiabá, numa cobrança de falta de Rafael Gava. No jogo contra o Novo Horizontino não fez um grande jogo, mas venceu também. Tava vencendo, mas não convencia ninguém. Era aquela vitória culposa que você não tem a intenção de vencer. E aí, pô,
eu pensei que o Goiás não iria vencer esse jogo. Minha projeção foi até um empate para essa partida, tá, gente? Eu achava que seria 1-1 esse jogo aí. E os dois morreriam abraçados na Série B. Eu estava equivocado. O Remo acabou subindo, venceu o jogo por 3-1. Aí o Goiás abre o placar com o William Lepo. Sem apresentar um grande futebol, na primeira chegada do Goiás, pum, 1-0. Só que aí vem um outro personagem importantíssimo nessa trajetória. Pedro Rocha. Bonito gol de William Lepo, inclusive. Marcelo Rangel tava com a visão ali muito fechada, porque tinha vários jogadores na frente dele. Tinha o Caio Vinícius, que tomou o cartão amarelo ainda no primeiro tempo, na escapada de Jajá, né? O Goiás sobrevive muito de escapada de Jajá, de um chute de Gava, de um ou outro gol ali de Anselmo Ramon, e é isso. O time com Carille é horroroso, não joga absolutamente nada. Só que aí vem o outro personagem do jogo, Pedro Rocha. Ele bota o jogo debaixo dos braços, irmão. Reta final do segundo tempo, do primeiro tempo ainda, Pedro Rocha mete uma pancada no canto e empata a partida. Jogada individual de Pedro Rocha. Nesse momento o Remo era melhor, sim, do que a equipe do Goiás. Tava pressionando mais, tava finalizando mais. Tadeu já era um dos principais personagens da partida. Já tinha feito 2, 3 ótimas defesas. O Remo já merecia empatar o jogo. E empata com Pedro Rocha, artilheiro da Série B, colocando o jogo debaixo dos braços. Debaixo dos braços, na verdade, né? 1-1. O Remo empata na reta final do primeiro tempo. Pedro Rocha, além de ser o artilheiro da competição com 15 gols marcados, ele mete 8 assistências no campeonato. Ele dá assistência para o primeiro gol de João Pedro aos 18 minutos do segundo tempo, que nesse momento o Cuiabá já tinha aberto o placar lá na Arena Pantanal e o Remo só precisava virar o jogo para entrar no G4 e subir para a Série A, e aconteceu. João Pedro recebe um cruzamento de Pedro Rocha e faz o gol do 2-1, o gol da virada. Só que não para por aí. Pedro Rocha dá mais uma assistência num cruzamento belíssimo na grande área. João Pedro faz mais um gol, vira e amplia o marcador 3-1 e o Remo sobe para a Série A na reta final do segundo tempo, depois de 31 anos. Loucura, né? Esse enredo geral aí da Série B, que normalmente acontece isso. No primeiro tempo tu tá fora do G4, no segundo tempo tu entra lá, no primeiro tempo tu tá chorando, no segundo tempo tu tá sorrindo e comemorando o acesso. Então assim, sensacional demais essa trajetória do Remo, e um dos principais nomes também é ele, Guto Ferreira. Técnico do Remo, Guto Ferreira consegue seu 5º acesso da Série B para a Série A e iguala Givanildo Oliveira. Arraste para o lado. Sim, eu vou arrastar. Acessos de Guto para a Série A: Remo 2025, Sport 2019, Inter 2017, Bahia 2016 e Ponte Preta 2014. É bom a gente pegar aqui a interpretação desses dados, trazendo o seguinte: Guto Ferreira, de 2019 para 2025, ele trabalhou diversas vezes na Série B. E ele não conseguiu nenhum acesso, nem em 20, nem em 21, 22, 23, 24. Ele passou 5 anos, basicamente, trabalhando em times da Série B, ali na maioria das vezes, e não conseguiu nenhum acesso, velho. Por quê? Porque Guto Ferreira, como treinador, piorou muito nos últimos 3, 4, 5 anos. Só que agora no Remo, a sequência dele foi absurda, pô. Ele emenda uma sequência de 6 vitórias consecutivas, colocando o Remo no G4. Porra, sensacional, extraordinário. Aí voltou a oscilar negativamente aí nos últimos jogos, porque tropeçou contra a Chapecoense, tomou um empate no último lance da partida, perdeu para o Avaí por 3-1, empatou com o Novo Horizontino, então vinha numa sequência negativa de jogos, até que precisava vencer do Goiás, vence por 3-1 e sobe para a Série A. Olha o aproveitamento de Guto Ferreira, pegando aqui o recorte geral, né, das 6 vitórias consecutivas. Vence do CRB, Operário, Atlético Paranaense, Paysandu no Repá, Atlético e Cuiabá. Beleza. Aí depois empata contra a Chape, empata contra o Novo, perde do Avaí e ganha do Goiás. Traduzindo todos esses números: 6 vitórias seguidas, aí ganhou do Goiás 7 vitórias, 2 empates, Chape e Novo Horizontino, e apenas uma derrota. Ou seja, campanha espetacular, né? 10 jogos, 7 vitórias, 2 empates e uma derrota. E o Remo tinha que fazer essa campanha de fato para subir para a Série A. E esse ano o sarrafo foi mais baixo do que na média, né, padrão da Série B, que é subir com 64. Esse ano, com 62, o quarto colocado subiu. Com 68, o campeão Coritiba também foi um dos piores campeões da história em relação à pontuação. Então, esse ano foi uma pontuação abaixo aí para subir para a Série A. Com uma tendência na próxima Série B, deve ser mais ou menos por aí.
Devemos ter uma Série B super equilibrada na próxima temporada, com Criciúma, Goiás, Novo Horizontino, Sport, Juventude, provavelmente o Fortaleza, talvez um Vitória. Devemos ter uma Série B muito equilibrada, que também o sarrafo eu não acho que vai ser 64, 65, como normalmente é o número mágico. Talvez 62 ano que vem você consiga alcançar o objetivo do acesso da Série B para a Série A, tá? E aí, meus amigos, vamos lá, trazer aqui o título, né? O campeão, Coritiba. Primeiro, que você pesquisa assim, Série B no Google. E eu gosto demais de ver esses fogos, né? Quem não? Coritiba, campeão brasileiro da Série B, conquistou mais uma vez o título, venceu do Amazonas venceu do Amazonas essa rodada por 2-1 e acabou se sagrando campeão. Com empate, o Coritiba já era campeão, né? E acabou vencendo o jogo. Eu não vou nem trazer aqui os gols para vocês da partida, porque já era meio que lógico, né? Esse título aí do Coritiba na última rodada. Agora, eu acho que vale a pena a gente trazer aqui o enredo da galera que briga para não cair. Mas antes disso, Chapecoense, né? A Chape também subiu para a Série A. Na última rodada precisava vencer e venceu com gol de Walter Clar. Na reta final do primeiro tempo, cobrança de pênalti, foi o único gol da partida que trouxe aí o acesso da Chapecoense da Série B para a Série A. E o torcedor da Chape sabia, né? Que só precisava vencer o jogo. Porque naquele momento, o Criciúma estava empatando o jogo. O jogo do Remo estava 1-0 para o Goiás. Mas o Remo tinha acabado de empatar o jogo aos 45 minutos. Então, a torcida da Chapecoense sabia que com um golzinho ali, a Chapecoense subiria. E acabou subindo na terceira posição, né? Subiu até 2 posições nessa última rodada. Então, tudo acabou dando certo. Porque assim, se o Criciúma empatasse o jogo, como estava empatando, iria 6-2. Só que a Chapecoense ganhando também iria 6-2, mas ultrapassaria o Criciúma pelo saldo de gols. E acabou contando com 2 resultados positivos, né? O Goiás perdeu e o Criciúma empatou. Então, a Chapecoense subiu na terceira posição. O Atlético Paranaense, gente, só precisava empatar. O Atlético Paranaense venceu do América Mineiro e chegou a 65. Não conquistou o título, foi vice-campeão para o seu rival, o Coritiba, tá? Então subiram aí 2 times do Paraná. Bom, é isso, a tabela da parte de cima é mais ou menos por aí. Na parte de baixo, deu a lógica. A Ferroviária perdeu para o Operário, o Atlético venceu do Paysandu e o Botafogo de São Paulo empatou com o Avaí. Deu a lógica. Só que assim, o enredo mais uma vez foi bem maluco, né? Porque primeiro a Ferroviária abre o placar e o Atlético toma 1-0 do Paysandu. Ou seja, quem tava caindo para a Série B no intervalo, se eu não me engano, eu acho que no intervalo, foi isso mesmo, no intervalo, quem tava caindo para a Série B era o Atlético. Bizarro, né? E o Botafogo de São Paulo tava empatando o jogo, tava lá fora da zona do rebaixamento. Em outro determinado momento no jogo, a Ferroviária continuava ganhando do Operário, o Atlético empatou o jogo e quem estava entrando na zona era o Botafogo de São Paulo. Só que o que é que acontece? Na reta final do segundo tempo, o Atlético consegue virar o jogo, consegue ganhar a partida, sai da zona do rebaixamento, a Ferroviária toma a virada e acaba que a Ferroviária de fato caiu para a Série C do Campeonato Brasileiro. Olha aí, Peterson abriu o placar para o Paysandu no primeiro tempo ainda, logo no início do jogo, e o Atlético bizarramente entrava na zona do rebaixamento nesse momento. Mas aí consegue virar com 2 gols aí na reta final do segundo tempo com Alessio da Cruz e acaba ficando na Série B. Só que assim, velho, no final das contas é fácil falar, né? Mas o Atlético poderia até perder o jogo, já que a Ferroviária perdeu também. O Atlético poderia até perder o jogo, que ficaria na Série B. Seria a permanência culposa, né? Mas aí o Alessio da Cruz fez 2 gols e garantiu aí a permanência sem precisar depender de nenhum resultado aí na reta final do segundo tempo para ficar na Série B. Bom, e aí, deixa eu pegar aqui, vou nem pegar Atlético Paranaense e América Mineiro porque não tem nem graça, né? Deixa eu pegar aqui o jogo da Ferroviária contra o Operário, né, velho? A Ferroviária abriu o placar, todo mundo feliz, contente, porra, a Ferroviária surpreendendo, golaço de Netinho, pancadão de fora da grande área, toma, pedrada no ângulo. 1-0, 7 minutos, Ferroviária escapando da Série B. Se ganhasse, ia escapar da Série B porque o Botafogo de São Paulo empatou contra o Avaí. Só que não ganhou, né? No Germano Krieger nunca é fácil pra ninguém. O Operário empata e vira, Dudu Moscone fez o gol ali aos 33 do segundo tempo, e nesse momento a Ferroviária
cairia com um empate, porque o Atlético já tinha empatado o jogo e o Botafogo de São Paulo também estava empatando. Então a Ferroviária estava caindo já com empate. E toma a virada e sacramentou o rebaixamento com um gol de Léo Gaúcho aos 49 do segundo tempo. Ferroviária rebaixada para a Série B, para a Série C, aliás, do Campeonato Brasileiro, tá? Esse foi todo o panorama. Tentei fazer meio que aqui uma narração para vocês de todos os fatos dessa última rodada da Série B. Dando mais destaque ali para quem de fato tava na briga ali louca para não cair ou na briga louca para subir e que tinha mais importância, né? Jogo da Chape, do Remo e Goiás, Cuiabá e Criciúma. E era isso basicamente. Bom, rapaziada, só para finalizar, que eu não trouxe aqui para vocês, o gol do Cuiabá, né, velho? O Cuiabá venceu por 1-0. Só que o perfil da Série B não trouxe aqui o gol do Cuiabá, velho. Então vou ficar devendo aqui pra vocês isso aí. Mas tá valendo. Abraço aí pra todos vocês. Parabéns ao Remo pelo acesso. Tamo junto. Deixa o like, se inscreva no canal. E ative as notificações também. Valeu, gente.